Coloca para mim João capítulo 20, verso 1. No domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, levando consigo aromas e mirra para embalsamar o corpo de Jesus, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Vamos ler outra vez toda a igreja, vamos lá. No domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, levando consigo aromas e mirra para embalsamar o corpo de Jesus, foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Preste atenção. Maria Madalena, ela amava Jesus. Jesus mudou a vida dela, tirou dela 7 demônios, livrou ela da morte quando ela merecia ser apedrejada por causa da sua vida profana, sua vida de adultério e prostituição. Jesus perdoa ela, ela se converte numa verdadeira serva de Deus, e ela é muito grata a Jesus. A morte de Jesus para ela foi uma tragédia. Ela vê o Senhor dela morto na cruz, ensanguentado, todo rasgado de 70 chicotadas com ponta de ferro no chicote. Isto, cada chicotada ela sentia no corpo dela, de tanto amor que ela tinha por Jesus. Quando levaram Jesus para o túmulo, ela chorava pela morte da pessoa mais importante da vida dela. Levaram Jesus para o túmulo na sexta-feira, e ela sai dali do Gólgota e compra aromas e mirra, porque ela pensou assim: eu preciso embalsamar o corpo dele, para que o corpo dele não apodreça. Então ela foi lá e comprou uma grande quantidade de mirra, de aromas, e a Bíblia diz que no domingo, ela pega aquele jarro de mirra e de aromas, e ela sai ainda escuro, era de madrugada ainda, talvez 3 horas da manhã, e ela vai caminhando para o jardim da ressurreição, para o sepulcro. Na mente de Maria, na visão dela, ela só via morte. Na mente dela só havia velório e luto. Então, na cabeça dela, quando ela saiu de casa, ainda de madrugada, em direção ao túmulo, na cabeça dela, na mente dela ia ver o corpo de Jesus deitado numa pedra fria, todo rasgado, e na cabeça dela havia morte, luto e velório. Ela já sai de casa chorando, gemendo, lágrimas caindo, porque talvez ela pensou assim, inclusive está escrito, que ela pensou assim: quem é que vai me ajudar a remover a pedra que está na porta do túmulo, que é muito pesada? Então ela estava dominada por gemidos de dor, de sofrimento, de lágrimas. Na mente dela, diga assim: morte, repete aí, velório e luto. Agora ela caminha em direção ao túmulo, pensando: como que eu vou encarar o corpo dele todo machucado, sangue lá espalhado, ainda jorrando pelas pedras frias, luto, velório, dor. E
quando ela chega diante do túmulo, todos os sinais de ressurreição que havia ali, ela não conseguia enxergar, porque na visão dela só havia morte, na mente dela só havia velório, luto. Então, quando ela chega e vê a pedra removida, ela já começa a gritar: não, alguém roubou o corpo do meu Senhor, alguém roubou o corpo do meu Senhor, não pode isso acontecer. Ela entra dentro do túmulo, e quando ela vê o túmulo vazio, o desespero aumenta, porque na mente dela havia morte, velório e luto. Ela: não, meu Deus, o túmulo está vazio, alguém tirou o corpo dele daqui, alguém roubou o corpo dele, levou o corpo dele para onde? Como é que pode? Meu Deus do céu, eu estou desesperado, onde é que está o corpo do meu Senhor? Eu estou aqui com a mirra, com aromas para embalsamar o corpo dele, para o corpo dele não apodrecer, e sumiram com o corpo dele. 2 anjos aparecem dentro do túmulo. 2 anjos, os anjos falam assim: mulher, por que você está chorando? E ela, aquela visão, aquela mente de morte, velório e luto, não deixou ela reconhecer que ela estava diante de 2 anjos resplandecentes. Ela disse: roubaram o corpo do meu Senhor, roubaram o corpo daquele que tirou os 7 demônios de dentro de mim, roubaram o corpo daquele que é tudo para mim. Eu sou, ele é minha vida, ele trouxe vida para mim. Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Aí ela sai de dentro do túmulo e ela vira. Quem é que está de pé? Quem é que está de pé diante dela? Jesus. Na mente dela, ela enxergava Jesus deitado em cima de uma pedra fria. Na mente dela, ela jamais poderia ver Jesus de pé. Então, quando ela está diante de Jesus de pé, Jesus fala assim: mulher, por que choras? Ela achou que era o jardineiro, e ela disse: o senhor sabe aonde colocar o corpo do meu Senhor? O senhor sabe para onde levou ele? Me leva lá. Foi o senhor que tirou o corpo dele daqui? O sofrimento, a dor, o luto, o velório que ela vivia, a visão de morte, não deixou ela reconhecer que ela estava diante de Jesus. Aí Jesus diz assim: Maria, Maria. Aí ela reconheceu a voz dele, e ela disse: Rabone, Rabone, mestre, mestre, meu Senhor. E Jesus disse: eu estou vivo, eu ressuscitei dentre os mortos. Naquele momento, Jesus, quando Jesus disse Maria, quando ele gritou Maria, ali aconteceu um grande milagre dentro da mente e do coração de Maria. Quando ele disse Maria, quando ele chama ela pelo nome, ele tira da mente dela a visão de morte, ele arranca de dentro dela o velório, o luto, ele tira a tristeza e injeta dentro dela a alegria. Ele tira a visão de morte, injeta dela a visão de vida. Ele tira a visão de velório e coloca um clima de alegria dentro dela.
Ele tira a visão de derrota e coloca dentro dela uma visão de vitória. Abra essa boca e dá glória. Senta aí, igreja. Agora, preste atenção. Eu estou dizendo tudo isso só para fazer um pequeno resumo. Ela chorava, gemia, tremia, lágrimas, desespero por uma coisa que não existia. Jesus já tinha ressuscitado. Eu vou repetir. Ela sofria por um problema que não existia. Quando ela saiu de casa, Jesus já estava vivo. Mas na mente dela ele estava morto. Na visão dela ele estava morto. Na cabeça dela ela ia encontrar um corpo de um homem deitado em cima de uma pedra fria. Na mente dela ela não conseguia ter vida. Não, ela saiu porque na mente dela havia derrota, morte, luto, velório, tudo de ruim. Quando Jesus disse Maria, a morte sai da mente dela e Jesus injeta dentro dela a vida. Quando Jesus disse Maria, ele arranca da mente dela o velório e injeta dentro dela vida. Quando ele disse Maria, ele muda o emocional dela. Aquele sentimento de morte, de velório, de luto é arrancado dentro dela. Ela diz: Mestre, aleluia, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Dá um grito de glória. Abra sua boca e dá glória, igreja. Você é na igreja. Sofrendo por uma coisa que não existia, só tinha na cabeça dela. Deixa eu repetir. Sofrendo por uma coisa que não existia. Olha o que a nossa mente faz com a gente. Esse problema que você está enfrentando, Deus já escreveu a sua vitória. Mas na sua mente você está sem dormir, você está gemendo, você está batendo de porta em porta, mas o problema está só na sua mente. O problema já foi resolvido por Jesus. A vitória já foi decretada, mas você está como Maria Madalena, saindo com a visão de morte. Você olha para o seu casamento com a visão de morte. Você olha para o seu casamento com a visão de velório, de luto. Você olha para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida financeira, profissional, com a visão de morte, de luto e de velório. Mas Deus te trouxe aqui, ao clarear da madrugada, para arrancar de você a visão da morte e injetar vida. Injetar vida na sua mente. Injetar vida na sua mente. Injetar vitória na sua mente. Abre essa boca e dá uma rajada de glória. Senta aí, igreja. Olha bem, foi o maior milagre de cura interior que eu já vi na minha vida. Rápido. Quem está aqui que não já sofreu e o problema já estava resolvido?
igreja, deixa eu repetir para você entender. O problema de Maria só estava na mente dela. O problema não existia o problema. Jesus, quando ela saiu de casa pensando na mente dela, eu vou encontrar um corpo duro em cima de uma pedra fria. Quem é que vai me ajudar a tirar a pedra da frente do túmulo? Eu vou pegar a mirra e os aromas e vou encharcar nas feridas dele, para o corpo dele não apodrecer. E ela gemia, chorava. Todos os sinais de ressurreição, para ela era sinal de morte. Ela não conseguia enxergar vitória em nada. A pedra removida, para ela alguém roubou o corpo, mas na verdade a pedra removida porque Jesus já tinha saído de lá. Jesus já tinha saído de lá. Jesus já tinha saído de lá. Você é da igreja. Agora preste atenção. 2 anjos perguntam para ela assim: por que você está chorando? Eu não estou te entendendo. Você está chorando por causa de quê? Roubaram o corpo do meu Senhor. Aí um anjo falou para o outro assim: ficou doido, o homem está vivo. O próprio Jesus questionou ela assim: mulher, por que choras? O senhor é o jardineiro? Me leva onde é que está o corpo dele? O desespero dela, o negócio era só psicológico, na mente dela. Quando Jesus chega, olha o mistério. Quando ele disse mulher, nada mudou na cabeça dela. Mas quando ele diz assim, Maria, quando ele chamou ela pelo nome dela, você não está entendendo não? Quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele chama a pessoa pelo nome. Ele chama a pessoa pelo nome. Ele chama a pessoa pelo nome. Vem na igreja. Preste atenção. Todas as vezes que Deus, Jesus, Ele quis mudar a história de uma pessoa, tirar uma pessoa da lágrima, do sofrimento, da visão de morte, Ele chama a pessoa pelo nome. Abraão com semi-morto, esperando a morte chegar dentro de uma tenda. Deus do lado de fora fala assim: Abraão, Abraão. Aí Abraão fala para Sara: Sara, essa voz é de Deus. E aí Deus chama Abraão pelo nome, e ele sai para fora da tenda e fala assim: você está esperando a morte? Tira da sua cabeça. Tira da sua cabeça. Você está esperando morte? Eu estou dizendo, daqui a um ano o neném vai nascer. Você vai ser pai. Sara vai ser mãe. Você é da igreja. Samuel ainda criança, lá no quarto dormindo, Deus entra lá e fala assim: Samuel, Samuel. Todas as vezes que Deus chama alguém pelo nome, Ele muda a história da pessoa. É num abrir e fechar de olhos, Ele muda a história da pessoa. Deus disse assim: Samuel, Samuel, eu estou te chamando para dar uma direção na sua vida, te dar um chamado. Olha o exemplo de Deus no Monte Sinai. Moisés era apenas um fugitivo pelo deserto. Deus, de uma sarça ardente no meio do fogo, Deus diz assim: Moisés, Moisés.
Sim, sim, Senhor. Volta no Egito e liberta o meu povo. Saulo na estrada de Damasco, em cima de um cavalo. Jesus fala assim: Saulo! Saulo! Sim, Senhor. A partir de hoje eu vou trocar o seu nome, será Paulo. Agora olha bem. Olha, quando Jesus te chama pelo nome, Lázaro estava morto. Dentro do túmulo ele diz assim: Lázaro! Deus te trouxe aqui para te libertar da visão de morte e colocar a vida na sua mente. Tirar essa visão de derrota e colocar a visão na sua vida, uma visão de vitória. Senta aí, igreja. Eu estou aqui na força de um touro selvagem, na fúria de uma leoa parida, para te dizer: essa mentalidade de morte já foi arrancada de você. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cheio de vida, cheio de força, vendo tudo na mão de Deus. Dá uma rajada de glória. Você é da igreja. Você imaginou um homem que está casado? O homem tem a mente de vida e a mulher a mente de morte. Tudo que ele fala é para cima e tudo que ela fala é para baixo. O pau vai quebrar. Então, interessante que todas as vezes que eu enfrentei um problema grave, hoje eu compreendo que quando o problema surgiu, já estava resolvido. Mas por que eu sofria? Porque eu não conseguia enxergar que o problema está resolvido. Estava falando ontem, eu de 13 para 14 anos, eu era chapa de caminhão. Dormia na bulé de caminhão, descarregando mantimento São João del Rei, Diamantina, ali com o meu cunhado Gilmar. E numa noite fria, num posto de gasolina, um banheiro podre, e eu odeio água fria para tomar banho, aquela podridão, aquele frio, não tinha toalha, e eu tomando aquele banho de gato, eu chorando com 13, 14 anos, e eu falei: Deus, eu não tenho futuro. Deus, que futuro que eu tenho? Nem toalha para enxugar eu tenho. Naquele dia Deus falou assim: Jerônimo, quem me dera se você pudesse enxergar que no dia 11 de fevereiro de 2024 você estaria no altar pregando a minha palavra. Naquele dia Deus já estava aqui, igreja. Naquele dia Deus já estava aqui, estava tudo pronto. Eu estava sofrendo por uma coisa que não existia. Eu estava chorando por um problema que Deus já tinha resolvido. Ele já tinha determinado o meu futuro. Eu fui 9 anos co-pastor, pastor auxiliar do pastor Mário de Oliveira. Trabalhava fora e ajudava. Quando é que eu decidi entregar minha vida, tempo integral para o ministério? Quando eu ouvi a voz de Deus me chamando pelo meu nome. Era uma tarde, eu estava sentado num gramado, comendo aquele estalo de grama, mastigando aquilo, e na minha frente tinha muitas tendas de circo, e era um silêncio muito grande, muitas tendas de lona. E aí eu
levantei e virei as costas e eu falei, vou embora. Quando eu virei as costas para as tendas, milhares de crianças saíram debaixo das lonas do circo, gritando pelo meu nome, Jerônimo! Jerônimo! Milhares, e eu fiquei com medo. Eu comecei olhando milhares de crianças, e uma voz diz assim, Jerônimo, alimente essas crianças, cuida delas. E uma daquelas crianças era você. Abra sua boca e dá uma rajada de glória. E receba o Espírito Santo. Fecha os olhos, fica de pé quem puder. Receba o Espírito Santo. Fecha os olhos, dá um glória a Deus aí, igreja. Você vai sair daqui liberto dessa visão de morte. Você vai sair daqui liberto dessa vida de velório, dessa mente de luto. Você vai sair daqui revestido com uma visão de vida, uma mente de vitória em tudo que você fizer. Fecha os olhos, dá um glória a Deus aí, igreja. Levanta as mãos para o céu, dá uma rajada de aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tem língua de fogo sobre a sua cabeça. Tem língua de fogo sobre a sua cabeça. Tem língua de fogo sobre a sua cabeça. De pé, diga para o seu irmão assim, você está sofrendo por um problema que não existe, viu? Fala para ele. Repete pelo ouvido, vamos lá. Diga assim, já está tudo resolvido. Repete pelo ouvido, vamos lá. Ainda de pé. Deixa eu repetir para você. Deixa eu repetir. Quando Maria Madalena saiu da casa dela de madrugada para ir para o túmulo, meu Deus, morreu o meu Senhor. Ele já estava vivo. Por isso que os anjos de Jesus perguntam assim, mulher, por que choras? Você está chorando sem motivo. Irmãos, tem hora que a gente precisa de Deus, tira essa visão de morte da minha mente, que eu estou acabado, que não tem mais jeito, que está tudo destruído, que está tudo difícil, meu Deus do céu. Eu gosto de conversar com o doutor Fabiano. Uns 20 dias atrás eu liguei para ele com um problemão. Eu falei assim, deixa o problema comigo, esquece dele, deixa eu resolver para você. Eu não quero que você sofra mais nem um minuto por causa disso. Então olha que coisa impressionante. Jesus falou assim, por que você está chorando? Roubaram o corpo do meu Senhor. Deus está te dando sinais que está tudo resolvido e você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Quando a sua mente está dominada por uma mente de morte, de velório, de luto, tudo que você vê é sinal da derrota. Mas tudo que Maria Madalena viu era sinal que ele tinha ressuscitado, só que ela não conseguia, com a mente de morte, ela não conseguia enxergar. Quando Jesus disse,
Maria. Maria. Meu Deus, o Senhor está vivo? Eu estou chorando à toa, sem motivo. Desde quando você saiu da sua casa para vir no túmulo, eu já estava vivo. Diga para o seu irmão: você está chorando por um problema que não existe. Diga para ele. Repete que eu ouvi, vamos lá. Olha, encara ele, fala firme com ele assim: você está chorando por um problema que não existe. Já está resolvido, já está resolvido, já está resolvido, já está resolvido, já está resolvido. Oh, já está resolvido. Olha aqui nos meus olhos. Você pode ter entrado aqui com a visão de derrota, mas vai sair com a visão de vitória. Você pode ter chegado aqui com a visão de morte, mas você vai sair com a visão de vida. Você pode ter chegado aqui com a visão de tristeza, mas vai sair com a visão de alegria. Por quê? Porque Deus te chamou pelo seu nome. Não trata com multidão, Ele trata com pessoas individualmente. Curva a cabeça. Você vai ouvir Jesus te chamar pelo seu nome.